Hippolyte Léon Denisard de Rivail, Allan Kardec. Para melhor compreensão do Espiritismo, deve-se em primeiro lugar conhecer os acontecimentos anteriores ao Espiritismo e os seus precursores, e saber o porquê de Allan Kardec e da doutrina espírita ou dos espíritos. Nascido a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, aquele que se celebrizou sob o pseudônimo de Allan Kardec, de tradicional família francesa de magistrados e professores, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jenny Louise Duhamel, recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, na igreja de Saint-Denis de la Croix-Rousse. Em Lyon, fez os seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdon, na Suíça, onde estudou no instituto do célebre professor Pestalozzi, que era um dos mais respeitados em toda a Europa, reputado como escola modelo por onde passaram sábios escritores do velho continente. Denisard, Allan Kardec, foi um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi, um colaborador inteligente e dedicado que exerceu mais grande influência sobre o ensino na França. Regressa a Paris depois dos estudos, tornando-se um conceituado mestre, não só em letras como também em ciências, distinguindo-se como notável pedagogo, divulgador do método pestalozziano e membro de várias sociedades científicas. Contrai matrimônio com Amélie Gabrielle Boudet, culta, inteligente, autora de livros didáticos. Como pedagogo, edita numerosos livros didáticos e apresenta na época planos e métodos referentes à reforma do ensino francês. Formula cursos como curso teórico e prático de aritmética, gramática francesa clássica, catecismo gramatical da língua francesa e cursos de física, astronomia e fisiologia. Em 1854, ouve falar pela primeira vez nas mesas tirantes, através do seu amigo Sr. Fortier, um pesquisador emérito do magnetismo. Allan Kardec mostra-se cético no início, apesar dos seus estudos sobre o magnetismo, mas não é intransigente em face da sua livre posição de pensador, de homem austero, sincero e observador. Exigindo provas, dedica-se à observação mais profunda dos ruidosos fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa. Assistindo aos propalados fenômenos, finalmente na casa da família Baldin, recebe muitas personagens através da mediunidade das jovens Caroline e Julie. Depois de inúmeras e exaustivas observações, conclui que se tratavam de fenômenos inteligentes produzidos por espíritos. Tendo verificado que os fatos e os princípios observados pelo espiritismo se perdem na noite dos tempos, pois neles se encontram traços das crenças de todos os povos, de todas as religiões, na maioria dos escritores sagrados e profanos, tendo observado que a própria doutrina que os espíritos hoje ensinam nada tem de novo, pois se encontra fragmentada na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia inteira, nos ensinamentos de Cristo. Chega à conclusão de que o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, e que, como crença nos espíritos, ele é igualmente de todas as religiões. Após muitas observações em todos os pontos da Europa, formula todos os conceitos observados e analisados, e adota um método intuitivo racionalista, pestalozziano, nos seus estudos desta nova ciência. Recomenda a utilização de uma memória racional, fazendo uso complexo da razão para reter as ideias, de modo a evitar o processo de repetição das palavras nas suas obras. Procura despertar no estudo a curiosidade do observador, de modo a avivar a atenção e a percepção. Entende que todos bons métodos devem partir do conhecimento dos fatos adquiridos pela observação, pela experiência e analogia, para daí se extraírem, por indução, os resultados que cheguem a ser enunciados e que possam ser utilizados como base ao raciocínio, dispondo-se esses materiais com ordem e sem lacuna. Resta acrescentar que a adoção do pseudônimo de Allan Kardec deve-se à revelação do médium que lhe disse ter sido ele um druida de nome Allan Kardec, o que ele aceitou com o objetivo de as pessoas adquirirem a sua obra não por ser conhecido em toda a França por Denisard, mas sim pelo interesse da matéria divulgada. Rádio Difusora Espírita, a serviço de Jesus.